Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, o Flamengo já estava contratado, já estava trabalhando, mas oficialmente foi apresentado Paulo Souza, o novo treinador do Flamengo. Já tinha chegado na sexta-feira, já tinha ido no Ninho do Urubu, já tinha visto o Gabigol, falado com o Gabigol, conheceu as dependências, passou o final de semana trabalhando, para segunda-feira já está tudo mais ou menos em ordem, faltando algumas coisas que ele pediu ainda para se fazer, mas mais ou menos em ordem para começar a sua história no Flamengo. Porém, você viu no banner do vídeo uma pergunta. Será que as viúvas do Jorge Jesus, que tem uma porrada de viúva do Jorge Jesus, tanto na torcida quanto na imprensa, será que as viúvas do Jorge Jesus gostaram das declarações do Paulo Souza? Eu comecei a dar uma olhada rapidamente em alguns canais, algumas coisas. Eu já vi que algumas viúvas não gostaram. Algumas viúvas não gostaram, ficaram irritados com as declarações do Paulo Souza. Porque o Paulo Souza ele foi muito preciso e ele está muito bem orientado. Uma das suas frases foi direto para a torcida. Uma das frases é direto para a torcida entender. Ah, você não entendeu? Não sabe qual é a frase? Eu vou te falar qual é a frase que o Paulo Souza usou e eu concordo plenamente com ele. Gostei muito da entrevista dele, mas ele bateu em pontos na qual, por causa desses pontos, talvez alguns treinadores tiveram a vida mais difícil após o Jorge Jesus. Porque ele foi muito bem orientado e ele sabe que por causa dessa viuvez que a torcida, dirigentes, jogadores tem do Jorge Jesus, atrapalhou o ano do Flamengo em 2021. Ele sabe muito bem disso e ele atacou. Será que ele vai continuar com apoio? Vamos ver. Mas eu vou falar sobre isso. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, torcedor do Flamengo, é lógico, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos logo começar, para esse vídeo não ficar longo. Bom, primeiro de cara, eu vi em alguns vídeos aí, o ex-jogador Zé Elias, né? Que não foi nenhum craque. Jogava bem, mas jogador regular, bom. Não gostou do Paulo Souza ter pedido um telão no campo, como tem lá no Roma, tem outros clubes. Não gostou muito. Bom, ele não gostou muito porque ele nunca trabalhou com aquilo. Tudo que é inovação, desde que tenha um efeito prático, eu sou a favor. Tudo que foi inovação que tem um efeito prático, eu sou a favor. Não adianta ser inovação e não ter efeito nenhum. O que é esse telão, né, que ele quer no campo? Os jogadores vão estar treinando. Vai estar sendo filmado o treino. Ele viu alguma coisa de errado, ele vai parar o treino. Os jogadores vão olhar para o telão, ele vai colocar na posição que ele viu o erro e vai mostrar, tá ali, ó. Ele não vai precisar, depois do treino, levar para o auditório para mostrar no telão do auditório onde estava o erro.
Ele vai parar na hora. Ou seja, ele já ganha tempo. Antigamente não tinha telão, não tinha nada disso. Como é que o treinador fazia? Pegava lá um campinho de futebol de botão, né? Botava as peças que ele queria e mostrava onde é que estava o erro. A coisa foi evoluindo, até chegar esse telão. Ele para na hora. Irmão, o que ele está utilizando é mais ou menos o que o VAR faz. Um jogo parou, teve um lance. Tem o replay, não tem o replay que passa na TV? Ele vai usar o telão como replay. Ele vai usar o telão como VAR. Ele vai mostrar, olha aqui, tá errado. Se você fizer assim, assim, assado, fica mais fácil. Ou seja, o telão, na minha opinião, é uma inovação prática que você ganha tempo. E o jogador ali, ele vai olhar na hora. Ele parou, pum, olhou pro telão. Reuniu todo mundo, mostrou no telão, tá vendo aqui, ó, assim, assim, assado. Voltou pro campo e começou a treinar. Ele vai ganhar tempo com isso. Foi por isso que o Pedrinho, né, o ex-jogador de futebol, que é também comentarista, quando deu o seu comentário, ele esculhambou, né? Porra. Mas aí também você falar de Pedrinho e Zé Elias, tem uma grande diferença até no futebol, né? Como comentarista, não dá nem pra falar a mesma frase. Mas eu respeito o Zé Elias. Acha que não precisa, ele tem todo o direito. Porra, mas é uma inovação que, na minha opinião, vai ajudar muito e vai ganhar tempo. Tempo no futebol é fundamental, principalmente num calendário tão curto igual o nosso. Então eu não achei nada demais ele pedir essas inovações, como o Jorge Jesus pediu. Ele pediu um carrinho que tinha uma TV. É a mesma coisa, tem um carrinho na TV que o Jorge Jesus pediu, que ele parava o jogo e mostrava lá. Ele não quer o carrinho, ele quer o telão. Irmão, pra mim, tá tudo dentro do jogo. Se o Flamengo pode, faz. Então esse é o primeiro ponto. Mas isso não foi da entrevista do Paulo Souza. A entrevista do Paulo Souza, eu gostei muito da entrevista dele. Ele foi muito bem assessorado. Ele é um cara que fala muito bem. Tá muito empolgado. E pelo que parece, a direção do Flamengo entendeu que não dá para a diretoria continuar fazendo o que estava fazendo. O que a diretoria do Flamengo estava fazendo? A diretoria do Flamengo também estava viúva do Jorge Jesus. Essa viuvez da diretoria do Flamengo, do Jorge Jesus, estava tirando comando dos treinadores que vieram. O Domi não tinha o pleno comando, o Rogério Ceni não tinha um pleno comando, o Renato Gaúcho não tinha um pleno comando. Não estou falando que eles deram errado por causa disso. Porém, a diretoria também queria que esses treinadores fizessem a mesma coisa do Jorge Jesus. E não deram carta branca. Nem o Domi, nem o Rogério Ceni, nem o Renato tiveram carta branca da diretoria para mudar. A diretoria escutava o que a torcida falava e ficava a favor sempre da torcida. Porque o que a torcida do Flamengo fala? A torcida do Flamengo quer que o Jorge Jesus fez não seja mudado absolutamente nada, continue do mesmo jeito. Não é. A torcida do Flamengo, mais uma vez, atrapalhou. Eu venho falando disso uma porrada de tempo. Em 2020, a torcida atrapalhou, mas conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro. Em 2021, a torcida atrapalhou muito. Porque acha que tem que ser tudo do jeito que era o Jorge Jesus. Porra, que saco. O Jorge Jesus não é o melhor treinador do planeta. Ele ganhou muito no Flamengo? Ganhou. Mas o período dele foi curto. Eu queria ver se ele tivesse um período igual do Abel, tá no Palmeiras, se ele ia conseguir ganhar. Não acredito. E eu vou te dizer mais. Acho o Jorge Jesus um grande treinador, mas taticamente ele é limitado. Taticamente, o treinador do Palmeiras, o Abel, tem muito mais recurso do que ele.
O treinador do Palmeiras, a torcida do Flamengo pode ficar puta comigo, mas o treinador do Palmeiras, ele consegue mudar o time do Palmeiras. Ele vai moldando o time do Palmeiras. O Jorge Jesus não moldava o Flamengo. O Flamengo tinha uma maneira de jogar e acabou. Era aquele jeito. Ganhando ou perdendo, era aquele jeito. Muitos acham legal. Eu não acho legal. Você tem que ter variação. Ele tinha variação dentro daquele esquema. Mas ele não mudava o esquema. Você imagina o Jorge Jesus jogando com 3 zagueiros? Tu não imagina. Tu imagina ele jogando com Gabigol e Pedro junto, de repente o Bruno Henrique aberto por uma ponta, o Arrascaeta sozinho. Difícil. Difícil. Mas não estou dizendo que o Jorge Jesus é ruim. Não. Aqui no Brasil o Jorge Jesus é acima da média. Na Europa não. Mas aqui no Brasil é acima da média. Mas essa viuvez da torcida, dos dirigentes, atrapalhou muito. Vou falar de novo. Não quer dizer que os treinadores que passaram iam dar certo. Porém, com o Paulo Souza, a impressão que deu é que o Paulo Souza deve ter colocado uma condição na mesa. Olha só. Quem vai mandar sou eu. Quem vai mandar sou eu. O time vai jogar do jeito que eu quero, não do jeito que vocês e a torcida quer. Deve ter sido um dos critérios que fez o Paulo Souza vir para o Flamengo. Ele queria muito, mas se a diretoria não aceita, irmão, vamos ver se a diretoria vai mesmo aceitar. Foi por isso que eu fiz a frase. Será que as viúvas do Jorge Jesus gostou das declarações dele? Porque uma das declarações, ele disse o seguinte: o time vai jogar no meu padrão. O time do Flamengo vai jogar no meu padrão. No padrão Paulo Souza. Não vai jogar no padrão que a torcida quer. Qual é o padrão que a torcida do Flamengo queria? Padrão Jorge Jesus. Esse padrão Jorge Jesus não tem mais no Flamengo. Esse padrão Jorge Jesus que a torcida queria, que atrapalhou muito. Ele já disse, vai jogar com o meu padrão. O padrão dele não é o padrão do Jorge Jesus. Ele já deixou muito bem claro que ele gosta muito do Pedro. Se você pegar os times do Paulo Souza, o centroavante do Paulo Souza não é da característica do Gabigol, é da característica do Pedro. Porra, ele estava treinando o Lewandowski, né? Na Polônia, a seleção. Características semelhantes. E ele tá falando do Pedro o tempo inteiro. Vai mudar, irmão. Um dos paparicados das viúvas do Jorge Jesus é o Everton Ribeiro. A impressão que dá é que o Everton Ribeiro vai pro banco de cara. Ele vai mudar. Ele já falou que vai mudar. O padrão é dele. O padrão dele é ofensivo, igual o Jorge Jesus. Ele gosta de dominar, ele gosta de ficar com a bola, ele não gosta de dar a bola pro adversário, ele gosta de agredir, ele gosta de chutar muito pro gol. Tudo que o Jorge Jesus fazia, mas do jeito dele. O time vai mudar. O time vai mudar. Será que as viúvas vão aceitar? Acho que vão, se o time começar a ganhar e começar a fazer gol. Aí vão aceitar. Agora, se no começo ficar meio esquisito, vamos logo falar, tem que voltar do jeito que era. Vai atrapalhar o cara de novo. Acho que as viúvas ficaram preocupadas. Ficaram preocupadas com essa declaração. Vai ser no meu padrão. E ele tá certo. Dando errado, tem que ser no padrão dele. Porque nos outros times, quando chega um treinador, o cara coloca o time pra jogar do jeito dele, porra. E ninguém reclama. Por que só no Flamengo tem que reclamar por causa do Jorge Jesus? Porra, arrego, irmão. Arrego. Então, essa foi a primeira declaração que eu tenho certeza que as viúvas falaram. Pô, ele vai mudar ali. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele vai mudar esse quarteto, pelo amor de Deus. Vai. Com certeza ele vai mudar. Com certeza ele vai mudar. E eu apoio. Essa foi a primeira declaração. A segunda declaração, competição interna.
que não tinha mais competição interna no Flamengo. Não tinha por quê? Por causa dessa viuvez da direção e da torcida do Flamengo de Jorge Jesus, que não tinha competição. O time do Flamengo, todo mundo sabia do meio para frente quem eram os titulares. O Bruno Henrique podia ficar 3 meses contundido, mas na hora que ele se recuperava, ele tinha que ser o titular. Se não botasse ele titular, a diretoria já reclamava, a torcida já reclamava. Por que tinha que ser titular? Por que não pode ficar no banco? O Everton Ribeiro mal, por que não pode ficar no banco? Rascaeta ficou um tempão contundido, foi voltando aos pouquinhos. Por quê? Não, irmão. Tem que ter competição. O Flamengo não tinha mais competição. Achava que botava aquele... Ah, não, você bota aquele time que ganhou a Libertadores que ele joga sozinho. Se joga sozinho, pegava o treinador do Sub-11 e botava, porra. Porque o time jogava sozinho, não precisava gastar dinheiro. O time não joga sozinho. Time nenhum joga sozinho. Então, ele já disse, vai jogar no meu padrão e vai ter que ter uma competição interna. Os jogadores vão se adequar ao meu padrão e vão ter que se esforçar para ser o titular. Ou seja, ele já deixou bem claro. Sabe aquele time titular que o Flamengo tinha? Esquece. Vou começar do zero. Quem se dedicar vai jogar. Se não se dedicar, fica no banco de reservas. Simples. E ele disse mais. A terceira frase que ele falou. Só, né? Foi mais ou menos isso. Só ter um time habilidoso, com grandes jogadores, não ganha campeonato. Tem que ter vontade. Tem que ter compreensão. Tem que ter coletivo. Ou seja, o time tem que estar unido, tática e tecnicamente. Essas frases, tenho certeza que incomodaram muitas viúvas do Jorge Jesus. E eu espero sinceramente que a viuvez da diretoria do Flamengo com o Jorge Jesus tenha acabado. E tenham dado carta branca para ele. Porque tem jogador no Flamengo viúva de Jorge Jesus. Tem que deixar bem claro. Se for viúva do Jorge Jesus, irmão, pede para sair. Se não se dedicar, não vai ser titular. Qualquer um. Tomare que a diretoria banque. Estou torcendo para dar certo. O cara tá com vontade e veio bem instruído. Taticamente, ele tem muito boas ideias. Pode não dar certo. Mas o caminho para o Flamengo parar com esta babaquice de Jorge Jesus o tempo inteiro, esse é o caminho que o Paulo Souza está seguindo. É o caminho certo. Mas a diretoria tem que bancar. Porque se der alguma coisa errada, não começar muito bem, a torcida vai começar a bater no cara. A diretoria tem que bancar. A diretoria tem que bancar. Senão, irmão, vai ficar viúva do Jorge Jesus eternamente e não vai ganhar mais nada. Mais nada, porque técnico nenhum vai prestar. E aí, viúvas gostaram? Irmão, como eu nunca fui viúva do Jorge Jesus e não queria mais o Jorge Jesus no Flamengo, eu tô adorando esse início do Paulo Souza. E vou torcer muito que dê certo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!